paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma semana ao canal Descomplicando a Teologia. Aqui, professora Neia Santos, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Se você é novo por aqui, já considera se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa família abençoada. E você que já nos acompanha, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigada pelos comentários, pelos likes. Aliás, se você ainda não fez isso, faz, crente, que nos ajuda muito. E vamos lá para a nossa pré-aula da classe de juniores do nosso quarto trimestre de 2024, aula de número 12, que tem como tema Manassés, um rei arrependido. Você já sabe que para assistir esse vídeo, você primeiro tem que estar aí, com a sua revista em mãos. Você precisa estar também com a sua Bíblia. Faça a sua oração e deixa o Espírito Santo falar contigo, porque eu tenho certeza que ele vai te usar tremendamente para ministrar essa aula de número 12 na sua turma de juniores, aí na sua EBD. Se você ainda não compartilhou esse vídeo com alguém, já aproveita aí e compartilha, crente, porque nós precisamos divulgar esse material para mais pessoas. Tá te ajudando? Tá cooperando com o teu planejamento? Então divulga o canal, crente, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Isso você faz através do compartilhamento, através do like, através do comentário e, claro, se inscrevendo em nosso canal. Pois bem, mas vamos dar continuidade, se vocês já estão preparados. E para dar continuidade, vamos aqui reforçar qual é o objetivo da aula de hoje. Apontar que Deus perdoa os pecados do seu povo, porém não isenta das consequências. Ou seja, seus juniores vão precisar entender que quando nós pecamos, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Porém, o fato de Deus perdoar os nossos erros, perdoar os nossos pecados, não vai nos isentar, não vai nos livrar das consequências desse pecado, desse erro, tá? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. E para você já começar demonstrando isso para os seus alunos de forma prática, ao receber os seus alunos em sala de aula, no momento do acolhimento, você não vai fazer nada. Nada, tia Néia. Nada. Você vai ficar na porta parado, quietinho. Isso inicialmente, é claro. E aí os seus alunos vão chegar e aqueles alunos, e eu acredito que vão ser muitos, viu? Porque muitas das vezes eles entram ali na sala tão distraídos que eu acredito que você vai pegar muita gente aí com essa atividade, viu? Então você vai ficar quietinha na porta e vai deixar que eles entrem. E aí muitos deles vão entrar e não vão provavelmente cumprimentar você. Porém, quando ele passar por você, você vai chamar a atenção dele. Ei, João! Ei, Fred! Ei, Maria! Tá esquecendo de nada, não? E aí eles vão ficar assim, o quê? O quê? Você me cumprimentou? E aí eles vão retornar para cumprimentar você, e você dá aquele abraço caloroso, você dá aquele seja bem-vindo, e aí você fala para ele, ainda bem que você se arrependeu, viu? E você voltou para fazer o que era certo. Você tá perdoado, pode entrar. E aí dessa maneira, com certeza, eles já vão começar a ficar em mente aí, sobre o que é que nós vamos falar. Até mesmo porque, se você tem aplicado aí as nossas sugestões de acolhimento, os seus alunos já estão aí te conhecendo e já sabem que tudo que você faz em sala de aula é voltado para o tema a ser estudado. Pois bem, já em sala de aula, você pode fazer o momento da oração com os seus juniores e você pode pedir que eles possam fechar os olhos. E você vai falar com eles para que eles pensam o que eles fizeram durante a semana e que eles consideram que foi algo ruim, que eles consideram que foi um erro, que foi um pecado, que foi algo que não agradou a Deus ou que entristeceu a Deus. Talvez até não foi pecado, mas eles sabem que entristeceu a Deus. Por exemplo, você pode até simplificar para eles, né? Não leu a revista da escola dominical em casa,
não fez o que o papai e a mamãe mandou, tá? Não fez a atividade da escola. Então, assim, houve situações, ou brigou com o coleguinha, então refresque para eles. Qual situação durante a semana você considera que você fez que não deveria ter feito, ou não fez e deveria ter feito? Então, nesse momento da oração, vocês vão estar orando e apresentando a Deus que se arrepende desse ato, que se arrepende dessa atitude e pedindo perdão a Deus, pedindo a Deus que possa ajudá-los a melhorar e a fazer diferente. Pois bem, então faça esse momento da oração com seus alunos. Em seguida ao momento da oração, você pode estar fazendo o momento da chamada. E para o momento da chamada, você pode pedir que os alunos possam estar respondendo: eu tenho um coração arrependido. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo que ele ou ela se arrependa, Senhor. Então anota aí rapidinho e já leva para a sala de aula essa sugestão. Logo em seguida, faça o momento do ofertório. E vai aqui uma dica muito especial. Se a oferta for colhida na nave da igreja, nunca deixe que esse momento passar em branco em sala de aula. Você precisa trazer aí para os seus alunos uma reflexão a respeito do que é ofertar. Porque numa grande maioria das vezes isso não é feito lá na nave da igreja. Tem igrejas, tem locais que até faz um momento ali do ofertório com alguém dando uma palavra rápida, contando um testemunho ou algo do tipo. Mas de uma maneira geral, não são todas as igrejas. Então você, professor, precisa apresentar esse tipo de assunto para os seus alunos. E aí, para o momento da oferta de hoje, eu quero trazer aqui uma historinha bem bacana que você pode apresentar para os seus alunos para que eles possam entender o que é o ato de ofertar. Então, se prepara aí para anotar, para você não esquecer e fazer a reflexão com seus alunos lá na sala de aula. Conte para eles que certa vez havia um menino e que começou a doar o dinheiro do seu lanche na escola para os outros coleguinhas que não tinham condições, que não tinham lanche ou que não tinham condições de comprar um lanche. E aí, todo dia, ele pegava o dinheirinho dele, que ele levava para o lanche e doava para um coleguinha, doava para um amiguinho. E aí os professores começaram a observar e ficar intrigados com aquilo. Chamou ele e perguntou: por que você, todo dia, pega o dinheirinho que você traz para o seu lanche e doa para os seus amigos? E aí ele falou com muita segurança e com muita firmeza: é muito simples, porque é só eu ligar para o meu pai que ele me manda mais. Então, eu fico despreocupada. Então, faça a reflexão com seus alunos que essa simples história nos traz uma mensagem muito importante. O menino conseguiu ser generoso daquela forma porque ele confiava na provisão do seu pai, sabendo que nunca ficaria sem. Ele dava livremente, ele dava a quem precisava porque ele sabia, ele confiava que quem tinha dado a ele poderia dar muito mais e sempre estava disposto a lhe dar muito mais. Então ele ficava tranquilo e confiando na provisão do seu pai. E aí você pode refletir com seus juniores: será que vocês têm confiado na provisão de Deus, que é o nosso Pai? Será que você tem confiado que quando você traz a sua oferta para a igreja, ajudando as pessoas que necessitam, ajudando a obra do Senhor, aquele que te deu, aquele que proveu para você, vai te prover de novo, e de novo, e de novo, e muito mais, e muito mais. Então, e você, tia e tio, você tem depositado no Senhor essa esperança? Você tem depositado no Senhor acreditando que o teu pai é um pai de provisão? Você tem ofertado com coração voluntário na casa do Senhor Jesus? Fica aí a reflexão, tá bom? Pois bem, logo em seguida faça então a apresentação do tema. E a apresentação do tema de hoje, como é um tema bem interessante, sugiro que você faça muitas perguntas aí para os seus juniores, para que eles possam estar aí bem conectados com o tema e para que isso sirva de reflexão para eles. Anota aí também, viu, as perguntas que você pode fazer. O que vocês acham que é arrependimento? Você já se sentiu triste por ter feito algo de errado? Vocês gostam de pedir desculpas ou pedir perdão?
Por que é importante pedir perdão quando fazemos algo errado? Como você se sentiria se alguém pedisse perdão a você? Ou como você se sente quando alguém pede perdão a você? O que acontece quando nos arrependemos de verdade? Você se lembra de uma vez em que se arrependeu de algo? O que você fez para se sentir melhor? Como podemos mostrar que estamos realmente arrependidos? O que podemos aprender com os erros que cometemos? Por que Jesus veio ao mundo? Então, você, ao fazer essa pergunta e ouvir a resposta deles, você vai estar incentivando seus alunos a entender o amor de Deus e a importância do perdão, tá? E você vai anunciar para ele que então hoje nós vamos falar de um rei que fez muitas coisas erradas, porém ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e foi perdoado. Por isso o nosso tema da lição de hoje é Manassés, um rei arrependido. Diga pra mim um assunto que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem. Vocês acham que eu falo rápido demais? Agora eu tive certeza. Recebi um comentário aqui esses dias e eu fiquei bem reflexiva, tá? Fiquei também ao mesmo tempo feliz, porque nota como vocês nos observam, como vocês me observam. Outro dia falaram até dos meus cabelos que eu cortei. Vocês são uma bênção, viu, tias e tios? Mas enfim, coloca aqui nos comentários se vocês acham que eu falo rápido. Eu acredito que baiano, de forma geral, fala rápido. Então, se você é de outro estado, deixa aí sua opinião. Baiano fala rápido? Vou me policiar para falar mais devagar um pouquinho, tá bom? Mas tem hora que o hábito não deixa. Mas vamos lá, vamos dar continuidade às nossas sugestões. Você pode pausar o vídeo aí. Vou pedir para Maísa colocar aqui também essas perguntas. Maísa vai colocar aqui parte do nosso plano de aula com essas perguntas para que facilite para você printar a tela e copiar, tá bem? Então, Maísa, ajuda o povo aí, viu, Maísa? Coloca aqui na edição para facilitar a vida deles. Então, vamos lá para leitura base. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao versículo 20. Já memorizando, está no livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, se nós confessarmos, o que é confessar? Confessar é falar, é declarar, é assumir. Isso sim é confessar. Então, se confessarmos os nossos pecados a Deus, não serve ser a qualquer pessoa, é a Deus. Tem pecados que nós precisamos confessar para o pastor também, para a nossa liderança também. Mas principalmente, primeiramente, a Deus. Ele cumprirá a sua promessa. E aí, qual é essa promessa? A promessa é que Ele vai perdoar os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, deixa aí bem clara essa explicação para os seus juniores. Você pode dividir a turma em 2 grupos e escrever aí cada palavra do versículo em uma tirinha para facilitar. E dá aos seus alunos, né, divide em grupos, dá a cada grupo um versículo assim destrinchado em tirinhas de papel, cada palavra em um pedacinho de papel, para que eles possam montar o versículo na ordem correta. Mas não esqueça de fazer com eles a reflexão e a explicação do versículo. Que quando pecamos e nos arrependemos de todo o nosso coração, pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa e nos purifica. O arrependimento e a confissão dos erros são fundamentais para a comunhão com o nosso Deus. Olha só, se você quer todo esse plano de aula digitado para você imprimir, levar para a sua sala de aula, assim como todos os outros materiais que nós produzimos, como slide, como videochamada, leitura diária, você então precisa vir se tornar membro VIP do nosso canal. Você ainda não sabe como funciona? Então não sai não. Assista esse vídeo aí, por favor. E aí depois deixa nos comentários se você tem vontade de se tornar membro, tá bom? Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia.
Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. É maravilhoso, é uma bênção. Nós temos ajudado muitas pessoas, vocês também têm nos ajudado, têm cooperado conosco. A nossa troca de experiência, de informações nos grupos VIPs é uma bênção. Então, se você tem vontade de vir fazer parte, entra aqui no link que está na descrição desse vídeo, tá? Para o nosso grupo de informações. E lá nesse grupo no WhatsApp, nós vamos te dar todas as informações para que você possa fazer essa experiência como membro VIP do nosso canal. E se você quiser também entrar em contato conosco diretamente pelo número do WhatsApp que aparece no vídeo, pode ficar à vontade, vai ser um prazer poder atender cada um de vocês. Vamos lá dando continuidade para nossa sugestão de louvor. Temos aqui Me Arrependo, de Radicais Kids, Pare, de 3 palavrinhas, e Arrependido Estou, do Ministério Infantil Vineyard. Coloca aí no Google, tá? Coloca no YouTube, você vai encontrar e leva para a sala de aula para fazer esse momento de adoração com seus alunos. Aproveite também para fazer uma dinâmica abençoada. E eu gosto quando vocês colocam aqui nos comentários quando vão fazer as nossas dinâmicas. E hoje eu vou pedir novamente para vocês. Coloca aqui, ó, qual é a parte desse plano de aula que você vai executar em sua sala de aula. Deixa aqui nos comentários. Nossa dinâmica é uma sugestão de jogo da memória das consequências. O objetivo, é claro, é demonstrar que as atitudes erradas, mesmo sendo perdoadas, trará consequências, como está aí informado, como está deixando claro o nosso objetivo da aula de hoje. Você vai precisar de cartas com atitudes erradas e outras cartas com as consequências dessas atitudes. Fica tranquila que eu vou pedir para a Maísa colocar aqui o print, ó, com algumas sugestões para que você possa copiar e levar para a sala de aula. Mas reforçando, se você é membro VIP, não precisa fazer isso, porque você vai receber o arquivo em PDF só para imprimir, recortar e levar para a sala de aula, tá bem? Mas se você não é membro ainda, você pode copiar e também fazer. Não vai deixar de fazer não, tá? Então, divida a turma em 2 grupos. Cada grupo terá a oportunidade de virar as cartas e tentar encontrar a carta com as consequências correspondentes. Você pode iniciar com todas viradas para baixo e aí dá a oportunidade a cada grupo de desvirar 2 cartas e ver se elas se complementam. Ou então você pode colocar as cartas viradas para cima, fazer a leitura delas primeiro e aí depois você vira para que eles possam aí conseguir com mais rapidez encontrar as casas que se complementam. Mas no final não esqueça de ler as cartas e refletir com eles sobre a importância de pensarmos bem antes de tomarmos as nossas atitudes, procurando sempre fazer o que é certo, porque tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. Então, se nós fazemos coisas boas, claro, terá consequências boas. Mas se fizermos coisas ruins, nós teremos consequências ruins, porque, como a Bíblia diz, de uma árvore boa não pode dar fruto má e uma árvore má não vai dar fruto bom. Então, a colheita é de acordo com o plantio. Então, aquilo que você faz tem consequência, você precisa fazer a coisa certa. Já para a hora da história, quero sugerir que você comece levando um espelho para a sala de aula. De preferência que seja um espelho um pouco maior. E você vai pedir que os alunos possam se olhar no espelho e por vez você vai perguntar o que vocês veem quando olham para o espelho. Vocês sempre gostam do que veem? Todas essas perguntas, inclusive aquelas perguntas que eu sugeri lá na apresentação do tema, são perguntas que você não vai responder nesse momento. Você vai deixar que os seus alunos respondam e vai prestar atenção na resposta deles. Porque você vai
trabalhar durante a contação da história essas respostas para que os seus alunos possam compreender o assunto. Você vai deixar essa curiosidade neles, inclusive eles sem ter certeza se a resposta está certa ou errada, porque mais para frente você pode estar respondendo durante a contação da história ou refazendo essas perguntas no final da aula e reforçando qual é a resposta correspondente. Deixa aqui para vocês um adeno. Nunca diga ao seu aluno que você está errado, não utilizando essa palavra, dessa forma seca, porque isso pode desmotivar o seu aluno, isso pode magoá-lo, isso pode criar um bloqueio nele. Então, quando você ouve uma resposta do seu aluno que não é a resposta esperada, você sinaliza para ele qual é a resposta exata. E não usa esse termo de você tá errada, a resposta certa é tal. Não. Olha, mas assim não é melhor? Se já pensou, não é melhor você pensar dessa forma aqui? Na verdade, acontece assim. Então, tem outras formas de você dar a resposta correta sem usar esse confronto direto com o aluno, dizendo para ele, você tá errado, tá bom? Fica a dica. Depois que você fizer essa reflexão com o espelho, você faz a introdução explicando que a história de Manassés nos mostra como nossas escolhas, elas boas ou ruins, se refletem em nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, assim como a imagem que eles viram no espelho. Cada gesto, cada atitude que eles têm vai refletir, porque eles estão diante do espelho. Então, as nossas atitudes também vai gerar essa reflexão, esse retorno, tá? Vai refletir nas nossas vidas e na vida das pessoas. Utilize um cartaz ou slides para poder representar os momentos-chave da história. Por exemplo, Manassés como rei, os ídolos que ele adorava, a cidade de Jerusalém, Manassés se arrependendo, mas fique tranquilo que eu vou passar aqui um roteiro para vocês e aí vocês podem estar anotando direitinho cada cena para você levar uma imagem correspondente. Às vezes a imagem que vem, o visual que vem acompanhando a revista é muito resumido. Às vezes não é uma imagem tão nítida, tão clara. Então eu recomendo a você que você sempre procure aí na internet imagens que possam estar assim mais claras, mais visíveis para que os seus alunos possam entender a história e visualizar aquilo que você está falando. Comece falando com as crianças que hoje vamos conhecer a história de um rei muito importante chamado Manassés. Ele era filho de Ezequias, um rei que amava muito a Deus. Nós já estudamos sobre ele na semana passada. E a história de Manassés é diferente da do seu pai. Quando Manassés se tornou rei, ele era bem jovem e no começo ele fez algumas coisas boas, mas depois ele começou a fazer coisas erradas. Ele se esqueceu de Deus e começou a adorar outros deuses. Ele construiu altares falsos em Jerusalém e ele tomou o lugar de Deus, colocando outras coisas no lugar de Deus. Então, o lugar mais importante para o povo adorar era lá em Jerusalém. Ele transformou aquilo ali em um lugar de idolatria. Você pode aproveitar aí para utilizar um mapa ou um desenho para mostrar a localização de Jerusalém e também os altares falsos construídos por Manassés. Dá continuidade falando, Manassés não só adorava outros deuses, mas também fez sacrifícios para eles. Ele chegou a queimar seus próprios filhos em oferenda. Isso era algo muito horrível e Deus ficou muito triste. Lembra que nós falamos que assim como o espelho, as nossas atitudes refletem, interferem, podem atingir as pessoas também que estão à nossa volta, além de nós, as pessoas que estão à nossa volta. Então, olha só o que Manassés fez. Além dele fazer o que era errado, os atos dele errado influenciou o povo e até mesmo os filhos dele, porque ele pegou os filhos dele para oferecer em sacrifício a os deuses. Que coisa terrível. Você pode fazer aí uma pausa dramática nesse momento para poder enfatizar a gravidade do pecado de Manassés. Por causa das coisas erradas de Manassés, Deus permitiu que os seus inimigos pudessem invadir Judá, invadir o seu reino,
e levar muitas pessoas prisioneiras. Dentre desses prisioneiros estava Manassés, o próprio rei, o próprio Manassés. Você pode aproveitar nesse momento para mostrar também um visual aí da invasão de Judá nesse período e o povo sendo levado como prisioneiros. Mas mesmo preso, Manassés, ele finalmente entendeu que havia feito muitas coisas erradas. Então, a prisão, a consequência do seu erro, fez com que ele reconhecesse que ele tinha feito coisas erradas. Ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Ele caiu em si e aí resolveu pedir perdão a Deus. É claro, como nós falamos no versículo do Memorizando, como ele se arrependeu verdadeiramente, confessou e pediu perdão a Deus, Deus ele perdoou os pecados de Manassés. Então Deus, que é cheio de amor, de misericórdia, mesmo os pecados de Manassés sendo tão terríveis, ele ainda assim perdoou Manassés por amor a Manassés e não por conta de que ele considerou os pecados como qualquer coisa, tá? Mas presta atenção, crianças! Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Não é falar que está arrependido e não está arrependido de verdade, tá? Pois bem, nesse momento use também aí mais uma ilustração para poder simbolizar, para poder mostrar o arrependimento de Manassés, e Manassés pedindo perdão a Deus. Você pode levar uma imagem de um homem jogado no chão de joelhos, prostrado com o rosto no pó. Você pode inclusive perguntar às crianças como uma pessoa que está arrependida pode se aproximar de Deus, se lançar sobre os pés de Deus, de Jesus e pedir perdão. E aí eles vão estar aí exemplificando também. Quando Manassés foi liberto, ele voltou para Jerusalém e destruiu todos os altares falsos que havia construído. Olha aí o sinal verdadeiro que Manassés se arrependeu. Quando nós nos arrependemos de verdade, nós procuramos consertar os nossos erros, fazer as coisas diferentes. Então, além dele destruir todos os altares de adoração, ele ainda ensinou o povo da importância da adoração exclusiva somente para Deus, o verdadeiro Deus. Você pode utilizar também um desenho para mostrar Manassés destruindo os altares e fazer uma discussão com os alunos sobre essa questão de demonstrar o verdadeiro arrependimento. Como demonstrar verdadeiramente que estamos arrependidos. E faça reflexão com seus alunos. O que vocês acham ou como vocês acham que Manassés se sentiu depois que ele pediu perdão a Deus, depois que ele foi perdoado, depois que ele consertou as coisas? Como vocês acham que ele se sentiu depois que ele se voltou para Deus, que ele reconstruiu a amizade dele com Deus? Eu acredito que os seus alunos vão falar que Manassés viveu uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida próspera, porque é isso que acontece quando nós reconstruímos a nossa amizade com Deus. É isso que acontece quando nós nos arrependemos de verdade e começamos a fazer as coisas certas. Nós temos uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida próspera. E aí, para finalizar essa contação da história, faça a conclusão. Faça com os alunos uma discussão guiada. Você vai fazer algumas perguntas e vai pedir que os alunos possam estar discutindo as respostas, os seus pensamentos aí, entre eles, é claro, com a sua participação, direcionados por você. Então, você pode perguntar para eles por que vocês acham que Manassés se arrependeu? O que fez ele mudar de ideia? O que vocês aprenderam com a história de Manassés? Como vocês podem evitar cometer os mesmos erros que ele? O que vocês podem fazer para mostrar a Deus que se arrependeram de seus pecados? Então, relacione o arrependimento de Manassés
com situações do dia a dia das crianças, por exemplo. E quando a gente faz algo de errado, como é que nós devemos agir? Quando nós brigamos com um amigo, quando nós brigamos com um colega, quando nós desobedecemos o pai e a mãe, quando nós deixamos de vir para a igreja para ir para a rua brincar, como é que nós podemos nos arrepender e consertar os nossos erros? Então, enfatize que Deus ele está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem, confessam e deixam os seus pecados. Explique que mesmo depois de perdoados, deixa isso bem claro, mesmo depois de perdoados, as consequências dos nossos atos, elas vêm. Porque o perdão de Deus não retira as consequências, tá? Então, as consequências vão vir. Por exemplo, se você mentiu para o pai e para a mãe, o pai e a mãe vai perdoar você. Porém, você vai ficar de castigo, porque vai ter a consequência dos seus atos, tá? Se você não estudou para a prova, pois é, você vai fazer a prova, mas vai tirar uma nota baixa e provavelmente vai ficar de recuperação e vai ter que deixar de brincar na rua para estudar e fazer a recuperação. Então, a consequência vem. Então, precisamos saber pensar direitinho o que nós vamos fazer. Então, use uma analogia simples, como plantar uma semente. Explique que, assim como a semente plantada cresce e dá frutos, nossas ações também vão ter resultados. Essa é uma história, sim, para você levar os seus juniores a refletirem. Principalmente nessa idade, eles precisam criar essa consciência de que eles precisam ter caráter, que eles precisam ter respeito pelas pessoas, que eles precisam ser obedientes, que eles precisam assumir responsabilidades, que eles precisam entender que aquilo que eles fazem tem consequências. Essa é a idade ideal para isso, então leva eles a refletir muito sobre isso na aula de hoje. Faça também a atividade da revista que vai complementar esse aprendizado. E não esqueça de anunciar o tema que vai ser estudado na semana que vem. Vamos falar sobre Josias. Josias reina e renova a aliança com Deus. Aproveite para deixar aí os alunos curiosos, falando aí, dando aí um spoiler de qual é a programação para o encerramento do trimestre aí na sua sala ou na sua igreja. E deixa aqui nos comentários também qual é a programação do encerramento aí para a sua sala de aula, para a sua igreja. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês vão fazer, tá bom? E valorize os seus alunos que vieram parabenizando e peça que eles possam trazer um coleguinha para estar participando da Escola Bíblica Dominical, especialmente no próximo domingo, que é o encerramento do trimestre, e você com certeza vai estar já anunciando o início do novo trimestre. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Você também deve agradecer a Deus pela vida dos seus alunos, fazer uma oração final, inclusive pedindo para que Deus possa dar aos alunos um coração arrependido, um coração sincero e disposto a pedir perdão às pessoas. Se for possível, antes de você terminar a aula, peça que as crianças possam fazer aí também uma dramatização, como se eles estivessem pedindo perdão a alguém. Cria uma situação aí fictícia de que eles cometeram alguma coisa errada, e aí eles vão ter que pedir perdão ao coleguinha como se aquela história fosse real. E isso facilita porque tem muitos juniores que têm uma dificuldade enorme de verbalizar um pedido de perdão. Mas deixa eu te contar um segredo. Não é só juniores não, viu? Adultos também. Deixa aqui nos comentários se você concorda com isso, viu? Mas, como eu disse, vamos finalizando aqui, senão esse vídeo fica grande demais. E essa não é a intenção. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Te espero semana que vem. Tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final.
E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.